Oi, eu sou a Scarlett Code e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar desse tipo de conteúdo, como curiosidades assim bem bizarras, aleatórias e, estranhas, eu peço que você se inscreva no meu canal, aperte esse botão aí. Apertou? Espero que sim. No vídeo de hoje, como está escrito no título, eu vim esclarecer uma coisa que, não sei, eu tava pesquisando conteúdo, o que eu deveria falar no canal. Se você tem alguma sugestão, comenta aqui embaixo. Enfim, eu tava na internet, né, que o meu Google, assim, tá cheio de pesquisas estranhas. Se eu morrer, coitada de quem achar meu celular. Mas enfim, eu tava pesquisando coisas e tal, e me veio a pergunta de por que a gente tem déjà vu? Por quê? Como a ciência explica? Quem explica? É realidades paralelas? É reencarnação? É o meu cérebro doido? Bugando? Sei lá. Pode ser tudo isso e muito mais. E nesse vídeo eu vou esclarecer um pouco dessas coisas e explicar detalhadamente. Primeiramente, o que é déjà vu? Sabe quando você tá assim parado? Não parado, tecnicamente, mas quando você tá acontecendo algo na sua frente e você tem quase certeza que aquilo já aconteceu. Por exemplo, esses dias eu tava assim sentada na cama e meu gato, Bilu, e a minha cachorra, Pitoca, eles estavam assim perto de mim na cama. E tipo, o Bilu tava cheirando a Pitoca porque ele tem uma mania de ficar beijando todo mundo. E aí eu fiquei tipo assim, cara, eu acho que eu já vivi isso. Não é possível que eu não tenha vivido. Não sei. Essa sensação de você já ter vivido algo que não viveu, você tem certeza que nunca aconteceu. Mas o seu cérebro fala, sim, já aconteceu. Você tá doida. Mas você sabe que não aconteceu. Isso é o déjà vu. É uma sensação estranha que a gente tem. Existem três tipos de déjà vu. O primeiro é uma sensação detalhada, intensa e duradoura. Pode ser quando acontece um diálogo na sua presença, um acidente, sei lá, qualquer coisa que seja duradoura, intensa e que você lembre com detalhes, esse déjà vu. O segundo tipo de déjà vu, ele já é mais raro, porque raramente a pessoa consegue se lembrar dele. Porque logo depois que você tem a sensação de que já sentiu aquilo antes, o seu cérebro automaticamente, apague a informação, não vai mais lembrar. Tipo naquele momento que você acorda e você não consegue lembrar o que você sonhou. Tipo assim, você lembra o que você sonhou, só que quando tu vai contar pra alguém, tu esquece. Enfim. E o terceiro déjà vu, ele é um pouco mais raro de acontecer entre as pessoas. Sabe quando você vai conhecer um lugar novo e você tem a sensação que você já entrou nesse lugar? Tipo, tu vai conhecer a casa de alguém, aí tu entra e pensa, cara, eu tô com a sensação que eu já vim aqui antes, mas eu não tenho certeza como, sabe? Antes de explicar detalhadamente, eu vou contar um rápido caso de um britânico de 23 anos. Ele tem uma espécie de déjà vu crônico. Sim, existe esse termo estranho. Que é tipo assim, o cara ele tem tanto déjà vu que nenhum médico consegue explicar, porque eles fizeram o exame da cabeça dele e tá lá tudo perfeitamente normal. Alguns cientistas e médicos que examinaram ele falaram que, tipo, o déjà vu era coisa psicológica dele, sabe? E tipo, logo depois que esses médicos e cientistas e tudo mais que estudaram o caso dele e publicaram assim na internet e tudo mais, na televisão, várias outras pessoas de lá começaram a descrever a mesma coisa que ele, sabe? De também ter muito déjà vu durante o dia. Só pra você ter ideia, esse jovem britânico de 23 anos, ele não vê mais TV, não assiste nada, não lê nada, não escuta rádio, tudo porque tudo que ele fazia antes dava uma espécie de gatilho e ele tinha mais déjà vus, entende? Porque a imaginação dele ficava muito doida, assistindo, lendo, escutando e tudo mais. E aí ele acabou parando com esses hábitos. Um dos psicólogos que estudou o caso dele, ele comparou tipo déjà vu com, sabe quando você uma espécie de tique nervoso do cérebro. A mesma coisa quando você tem uma contração nas pálpebras, sabe quando suas pálpebras ficam tipo assim.
sei lá, fica meio começa a tremer sozinho, ou quando você tem espasmos musculares. Então, esse psicólogo, ele comparou esse caso do déjà vu com esse tipo de coisa. Isso explica porque pessoas com epilepsia têm mais casos de déjà vu, e pessoas também que têm algum distúrbio no cérebro, demências, esse tipo de coisa. Ah, e eu lembrei que déjà vu lembra aquele caso do cara gay que enviava cartas pro outro gay e tudo mais, tipo na Segunda Guerra Mundial, e tá aqui o link no card. Agora vamos tentar explicar por que acontece o déjà vu. Então, na espiritualidade, déjà vu significa um acesso que você tem às suas vidas passadas. Tipo, como você é reencarnação na espiritualidade, então eles acreditam que quando tu tem um déjà vu, uma espécie de lembrança que tu fez aquele mesma atitude em uma vida passada. Ou então é uma espécie de acesso que você tem às suas outras vidas paralelas, porque tem uma espécie também de crença que acredita que isso é uma realidade paralela e existe muitas outras, então meio que existe outros de você. É, tipo Dark. E o outro tipo de déjà vu, que é o mais raro de todos, é aquela sensação que quando você tá tipo, tendo uma experiência e você tem certeza, e você, tipo, tem uma espécie de amnésia, aí você começa a ter uma sensação, assim, de medo, insegurança, porque tu não sabe o que tá acontecendo. Tipo, quando tu tá na sensação pela primeira vez, mas tu não sente algo familiar, tu sente algo estranho. E aquela sensação que deveria ser familiar de tu tá entrando em um local ou de conhecer uma pessoa, começa a ser estranho. Tipo assim, quando uma pessoa... Eu vou dar um exemplo, mas isso não é de acordo com isso totalmente. Mas é tipo, sabe aquela pessoa que chega em tu e fala: oi, fulano, eu peguei você do colo quando você era criança. Aí você fica tipo assim. Não é exatamente isso, mas eu quis dar esse exemplo porque qualquer oportunidade eu quero mostrar meus ursos estranhos. Agora, como a ciência explica déjà vu? Como déjà vu é um período rápido e não tem como você acessar todo agora o que você quer, então não tem muitos estudos assim muito aprofundados na área do déjà vu, pelo fato de ser uma coisa meio misteriosa pra gente. O cérebro, ele normalmente segue 2 passos para ele assimilar que aquilo aconteceu ou não. Tipo, tu tá vivendo uma coisa, aí teu cérebro começa a procurar se tu já tinha vivido aquilo outra vez ou se aquilo é novo. E caso ele identifique que aquilo tipo, teve já alguma coisa semelhante, ele te envia um alerta, como se realmente tu já tivesse vivido aquilo. E isso é uma das explicações do déjà vu. É simples, né? Mas tem outra. Não, mas não para por aí, porque, tipo assim, normalmente é isso que o cérebro faz. Só que quando ele está no processo do déjà vu, em vez dele falar, não, senhora, não, querido, você nunca viveu isso, ele te manda um alerta, tipo assim, sim, você já viveu isso. E uma informação, o déjà vu, ele é mais comum com pessoas mais jovens, entre, tipo assim, a faixa de 15 a 20 anos. A gente começa a ter déjà vu com uma faixa etária de 7 anos, só que começa a ter mais durante os 15 aos 20 anos. Depois dessa idade, a gente começa a parar. Aí, tipo, por causa desse mau funcionamento da memória, o cérebro, ele se funde, assim, as memórias antigas com as novas e fica te mandando um alerta como se tu tivesse vivido aquilo. Aí existe uma coisa chamada duplo processamento, que é como o cérebro processa uma informação, tipo, para ele te enviar um resultado, para você conseguir interpretar alguma coisa que está acontecendo. Então, o lombo temporal do hemisfério esquerdo, ele separa o que os olhos estão vendo e analisa o que chega ao cérebro. Aí ele envia para o hemisfério direito e depois volta para o esquerdo. Então ele faz assim, os teus olhos vê, que nem tu tá me vendo agora, então ele envia pra cá, pro hemisfério esquerdo, depois ele envia pro direito. E aí depois ele volta de novo pro esquerdo. Normalmente isso acontece. Só que quando esse processo ele demora mais tempo para acontecer, acontece que a gente acaba tendo uma maior dificuldade para raciocinar o que está acontecendo. E acaba achando que isso que está acontecendo agora é uma coisa do passado. A quarta teoria da ciência explica o déjà vu tipo, memórias de fontes erradas. Tipo assim, sabe tudo que você consome na internet, os filmes, livros, séries, etc. Que tudo que você assiste, consome, você coloca dentro do seu cérebro e tudo mais, tudo isso acumula dentro
determinadas gavetas, digamos assim. Só que quando você tá tendo um déjà vu, talvez o seu cérebro assimile aquela memória com outra e tipo, tu não viver aquilo, só que, sabe, parece uma coisa que tu já viu antes. Tipo na vida real. Então, basicamente, não é um replay que tá acontecendo, uma checagem cerebral de uma bug e falha no cérebro. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido, se inscrevido, deixado o like, né? Tchau. Ai, meu Deus. Tchau. Oi, tudo bom?